Epa, 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 professor Marcos Murakami, lá do canal Matemática Rapidola, para uma dica especial para você aqui do Passeio Direto, um tema que aparece sempre aí nas suas provas vestibulares, é a função do segundo grau em relação à situação aqui de máximo e mínimo. Professor, tenho dúvida se eu calculo x do vértice ou y do vértice. Você pode me ajudar? Sim, vou te dar uma dica aqui especial, não sai daí. Venha cá. Primeiro, recorde, toda vez que você tem uma função do segundo grau, o gráfico é uma parábola. Essa parábola poderá ter abertura, concavidade para cima ou para baixo. Quem vai me dizer a concavidade da parábola é o sinal do A. Isso mesmo. Quando o A é positivo, quando o A é maior que zero, está feliz. Se você está feliz, concavidade para cima. Quando o A é menor que zero, concavidade para baixo. É importante você recordar também do vértice. Quem é o x do vértice? Menos b por 2a. Não estou te escutando. Quem é o x do vértice? Menos b dividido por 2a. E o y do vértice? Menos delta, muito bom, dividido por 4a. Mas, prof, como é essa situação de ser máximo ou mínimo? Ei, vem cá. A gente não conversou que quando a é maior que zero, você está feliz? Quando A é maior que zero, concavidade para cima. Aqui você tem os valores de y da função, a imagem da função. Você pode perceber que esse meu y, aqui é o vértice. Se aqui é o vértice, aqui é o x do vértice e y do vértice. Esse meu y do vértice aqui é o menor valor de todos os valores de y. Então, esse cara bem aqui é o valor mínimo da função. Ah, professor, pera lá, deixa eu ver se eu entendi. Valor máximo ou valor mínimo tem a ver sempre com y do vértice? Sim, porque aqui está os valores da sua função. Você pega o x, joga na função, resolve e acha quem? O y. Então, o valor máximo ou mínimo será o seu y do vértice. Agora, você tem que saber diferenciar. Quando é que vai ser máximo ou vai ser mínimo? Depende da concavidade. Quando A é maior que zero, está sorrindo, valor mínimo. Quando A é menor que zero, está triste, valor máximo. Mas não importa se é mínimo ou se é máximo, é o vértice na jogada menos B por 2A e o Y no vértice menos delta sobre 4A. Mas guarda logo no seu coração. Toda vez quando A é maior que zero, A maior que zero, você está sorrindo. Se está sorrindo, valor mínimo. Bem aqui, ó. Você tem uma língua bem aqui, ó, valor mínimo. Nesse caso, bem aqui, quando A é menor que zero, valor máximo, tá bom? Agora, não esqueça de outro detalhe. Quando aparecer na questão, por exemplo, ele contar aqui, olha, esse cara aqui, o Y, é a altura. Você pegou uma bola, você chutou a bola, aqui você tem a altura e tem o tempo. Ele pode perguntar assim, qual o tempo em que a altura é máxima? Ou poderá perguntar, qual a altura máxima? Se ele quiser saber o valor da altura máxima, a altura está no lugar do y. Então, a altura máxima, isso mesmo, é o y no vértice. Em verdade, eu vos digo que sempre o valor máximo é o y do vértice. Aqui, se aqui fosse área, qual a área máxima? Y no vértice. Qual a área mínima? Y do vértice. Porque o valor, por isso que eu coloquei aqui, ó, o valor máximo ou mínimo sempre é o y do vértice. E aí você me pergunta, mas prof, e o x? O x seria, por exemplo, o tempo em que o valor é máximo, o tempo em que a altura é máxima. Ah, então quer dizer que x e y são passas? Sim, são passas, são consequências. Quando você tem um determinado x, para esse x é função. Função, você pega o x, joga na função e acha quem? O y. Então, aqui eu vou ter o tempo em que a altura é máxima. Aqui eu tenho a altura máxima. Então, não esqueça. Quando a questão perguntar qual a área máxima, qual o lucro máximo ou qual o custo mínimo, sempre é o y do vértice. Agora, se perguntar qual o número de lotes, qual a quantidade, para que o valor seja máximo ou mínimo, é o cara que provoca. O cara que provoca o valor é o x do vértice. Então, cuidado com isso. Guarda no seu coração. Eu não quero que você saia dessa aula sem nenhum exemplo. Vamos fazer um exemplo? E um exemplo que cai muito em vestibulares.
cai muito em provas aí e eu quero que você gabarite essa questão. Então fica aí que eu vou contar até um bizu assim, dar uma bisurada no final aqui para você matar sempre essa questão. Legal? A questão é assim, imagina que você tenha bem aqui um terreno na forma retangular e você tem aqui as dimensões desse terreno. Você chama aqui, por exemplo, de x, aqui é o mesmo x, é um retângulo, e aqui y. E essa parte tem um rio, não precisa levar cercado aqui, tá? Não tem cerca lá. A pergunta é a seguinte, quais as dimensões desse terreno, quais as dimensões do terreno para que a área seja máxima? Professor, pegou pesado, doeu no meu coração. Te acalma. Vem cá. Tá faltando o que na questão? A função para analisar. Vamos montar a função? Tem que montar? Tem, não veio nesse exercício. Olha lá, você sabe muito bem, primeiro, ele vai contar na questão que aqui você vai ter um tamanho desse cercado. Vou dizer aqui, vamos supor que esse cercado tem um tamanho aqui de 100 metros. Legal? Então ele vai contar. Olha, o perímetro aqui é 100. Aí você começa assim, x mais y igual a 100. O que é que eu faço, prof, agora? Você vai isolar o y. Y vai ficar 100 menos x mais x, 2x. Está somando, passa subtraindo 100 menos 2x. Legal, bacana. E agora? Agora você vai lembrar da área. A área de um retângulo, você sabe que é base que multiplica a altura. Só que a base é o valor do y, ó, base é o y, e você já tem esse valor do y aqui, ó, 100 menos 2x, que multiplica o h, que é a minha altura, que vale x. Aqui você vai fazer o quê? A distribuição aqui, ó, você vai fazer essa multiplicação, vai ficar x vezes 100, 100x, e aqui x vezes 2x, 2x elevado à segunda. Cuidado. Agora está aqui a minha função. E observe que essa função, porque agora que chega a história. Professor, como é que eu sei se tem valor máximo ou mínimo? Eu olho para o A. O A, quem acompanha x à segunda, quem acompanha x à segunda aqui é o menos 2. E esse menos 2 aqui, ó, esse menos 2 aqui, ele é negativo. Se ele é negativo, está triste. Se está triste, esse valor aqui é máximo. Aí faz sentido a minha pergunta. Quais as dimensões para que a área seja máxima? Então, só que tem que entender que eu não quero o y vértice, eu quero as dimensões. Eu quero o cara que provoca a área máxima, eu quero o x do vértice. Então, já tem que sacar logo isso quando você faz a leitura na questão. Legal? Então, vamos lá. Chega bem aqui, vai mandar ver x do vértice. Qual é a dica? Menos b por 2 vezes o A. Agora, você vai jogar o valor do B aqui. O meu valor do B vale 100. Está bem aqui. B é quem acompanha o X. Por 2 que multiplica o A, que é menos 2. Menos com menos aqui vai dar mais. 100 dividido por 4. E aqui você tem 25. Opa, acabou, professor? Acabou. Você acabou de obter aqui essa dimensão aqui, ó. Você tem esse valor bem aqui, ó, para que a área seja máxima. Esse valor vale 25. Então, as dimensões, já achei uma. E essa outra aqui, professor, o que é que eu vou fazer? Sabe o que você vai fazer? Você vai pegar esse meu 25, vai substituir aqui. Vai ficar assim, y igual a 100 menos 2 que multiplica o x, que vale 25. E aí você vai ter 100, coloque aí 100, menos 50. E aí vai dar 50 o nosso resultado. Então, eu tenho aqui, ó, que essa minha altura vale 25 metros, por exemplo, e aqui vale 50 metros. Então, aqui eu tenho as dimensões desse terreno para que a área seja máxima. Professor, eu não poderia calcular esse y aqui pelo y do vértice? Cuidado, porque o y do vértice, se você calculasse aqui o y do vértice, sabe o que ele representa aqui no contexto? Ele representa a área máxima.
Então, se eu perguntasse aqui, cheguei bem aqui, qual a área máxima desse retângulo? Não é o x do vértice. O valor, lembra? O valor máximo. Olha uma dica especial. Esse A está ocupando o lugar de quem por direito? Professor, esse A está ocupando o lugar do Y. Quando a gente estuda a função, YAX, a segunda, BX mais C. Legal. Então, esse cara está ocupando o lugar aqui do Y. Isso quer dizer que quando eu perguntar a ele, quando eu perguntar a área, eu estou perguntando quem? O Y vértice. O Y vértice representa a área. Só que não há necessidade, porque olha o bizu, se eu quero calcular a área, base vezes a altura, né? Base, 50 vezes a altura 25, vai dar 1.250 metros quadrados. Aí está a sua área máxima. Se poderia ter feito assim, que é rapidola. Mas esse não é o bizu. O bizu vem agora. Tá? Se aparecer essa questão na sua prova, guarda agora. Apareceu na sua prova, vou te dar uma dica. Tá? Tem duas versões dessa questão. A versão com rio e a versão sem o rio. Você pega o seguinte, esse valor que é o perímetro que eu forneci, você pega o perímetro aí, quanto deu? Deu 100. Sabe o que você faz? Você pega 100, divide por 4. 100 dividido por 4 vai dar quanto? 25. Se for a versão que não tem o rio, acabou. Se for a versão que não tem o rio, cada lado vai ser 25. Você vai ter aqui 25, 25, aqui também 25 e aqui também 25. Ei, eu estou te dizendo, filhão, que o retângulo de área máxima é o quadrado. O quadrado é um retângulo, não esqueça disso. Então, se não tem rio, pega 100, divide por 4, 25, cada lado, gabaritou. E a versão com rio? Também é na boa a versão quando você tem um rio aqui, Sabe que você vem aqui escrever rio para você não esquecer. Tem uma parte que não precisa levar cercado bem aqui. Você pega 100, divide por 4, deu 25. Esse aqui vale 25, aqui vale 25 e esse aqui é o dobro do valor, é 2 vezes 25, 50. Caiu o pincel, não quer te ajudar? Vamos assim mesmo. Bem aqui, 50. Então aí, não esqueça. Tá bom? Se aqui é 25, tem um rio, esse é o dobro do valor, 2 vezes 25. Não esqueça, quer acompanhar mais dicas? Siga aqui o meu perfil no Passeio Direto. Te espero, até a próxima dica, Rapidola!